Mapa Mundi, a gente vê a vegetação original desses países. Vocês percebem que na América do Sul a gente tem, como a gente está bem próximo à linha do Equador, a gente tem florestas aqui, né? O tipo de vegetação é floresta equatorial tropical, a gente tem a de temperada, a gente tem estepes e pradarias e savanas. No Brasil, a savana se chama cerrado. E a gente também tem um tipo de vegetação que só tem aqui no Brasil, que é a caatinga. Mas percebam aí como existe esse mesmo tipo de vegetação em outras partes do mundo, como na Europa, na Ásia, na África, né, na Oceania. Existem vegetações que são bem parecidas, né, em várias partes do mundo. São vegetações parecidas. E em regiões desérticas, como o Saara, na Groenlândia, são de temperaturas diferentes, porém são desertos, do mesmo jeito. O clima é clima desértico. Um desértico por causa de temperaturas muito altas e o outro desértico por temperaturas muito baixas. Então, formações arbóreas. O que são formações arbóreas? São florestas. E aí a gente tem vários tipos. E aí a gente pode destacar as florestas equatoriais e as florestas tropicais. A exploração das formações arbóreas tem sido muito intensa, principalmente a partir da década de 50. Então, tu tem as florestas equatoriais e as tropicais. Nas equatoriais, tu tem um calor constante e a abundância de chuvas. São formadas por uma mata densa, fechada e sempre verde, com grande variedade de espécies vegetais. Suas árvores situam-se bastante próximas umas das outras, com uma grande diversidade de espécies. São exemplos mais significativos desse tipo de floresta a floresta amazônica, na América do Sul, a do Congo e a da Indonésia, na Ásia. Aí vocês percebam que florestas equatoriais, né, elas estão em climas mais tropicais por causa do tipo de clima, né? Aqui um exemplo de floresta tropical. Então, as temperadas e as boreais. As florestas do tipo boreada, elas estão na região temperada, ou seja, ali na América do Norte, na Europa, na Ásia. São vegetações de clima temperado e frio. E elas apresentam estações bem definidas, né? Com chuvas, precipitação ali em torno de 1.500 milímetros ao ano. Uma das suas peculiaridades são as árvores decíduas, também chamadas de caducas, porque elas perdem as folhas, principalmente no inverno, em razão das baixas temperaturas. Então, elas são florestas, né, se comparada às equatoriais, às tropicais, elas são bem mais espaçadas e mais homogêneas. Vocês reparem aqui, ó, o que é? As folhas são meio juntinhas, né? Principalmente as copas, ó. Quase não bate luz embaixo. Já as temperadas, as boreais, né? Elas também podem ser chamadas de coníferas ou taigas. E, ó, elas são mais espaçadas. São aquelas que a gente vê em filme, né? Americano, aqueles filmes que passa no cinema e tal, filmes americanos, a gente vê muito esse tipo de vegetação. Já as florestas que ocorrem em um clima mais frio, as árvores delas são em forma de cone, o que reduz o acúmulo de neve em suas folhas em forma de agulha. E aí, elas são as coníferas ou taiga, né? Composta principalmente de pinheiros, por isso aí o nome conífera, já que a copa, né, delas é no formato de um cone. Então elas são muito comuns na Rússia, na Finlândia, na Suécia, e porque lá, né, são os maiores produtores de madeira.
Então, na área de ocorrência desse tipo de planta, né, esse tipo de vegetação, a gente tem um solo chamado pó de sol, que tem baixa fertilidade, formado pela lenta decomposição das folhas dos pinheiros, que elas vão parecer agulhas aí, ó, repare, sabe aquelas dos pinheiros de Natal, né, da árvore de Natal? Mesma coisa, só que essas aqui são as reais, aquela que a gente compra nas lojas são imitação, viu? Então, essas árvores aí de taiga, elas não perdem as folhas, nem mesmo no inverno. E aí a gente pode ver isso na Alemanha, aí tem uma imagem da Alemanha. Formação arbustiva, são do tipo savana. Savana é o nome mais genérico aí para determinar aquela formação vegetal mais que a gente encontra na África. Então, são encontradas principalmente em climas tropical, com menos umidade, cujo período de chuva só ocorre no verão. Formada por plantas mais rasteiras, intercaladas por vegetação arbustiva de pequeno porte. É uma vegetação típica da África, ocorre também na Venezuela. Lá na Venezuela eles chamam ela de llanos, e no Brasil ela tem o nome de cerrado. Aqui a gente tem as savanas, ó, na África. E a savana aqui no Brasil. Seria o nosso cerrado, né? Que vem se transformando desde que agora essa região do cerrado, ela agora é grande produtora de soja, de arroz e de trigo, principalmente soja, né? E a expansão da agricultura, muito acelerada nessa região, vem ocasionando um desmatamento com perda de riqueza vegetal e animal, além disso, uma degradação dos solos e dos rios. A gente pode até destacar a região ali do Mato Piba, né? Que tem uma região produtora de soja. E aí a gente tem as formações herbáceas ou campestres, que elas constituem uma cobertura vegetal baixa, formada de ervas e capim. Recebe denominação local como estepe, na Ucrânia, né, seus solos negros, pampas ou pradarias no centro-oeste do Canadá e dos Estados Unidos, pusta na planície da Hungria e scrub na Austrália. Os campos são a pastagem natural, muito utilizada para a criação de gado. A gente tem uma parecida também aqui no Brasil, lá para a região ali, pradaria, lá para a região de pradarias aqui, região sul do Brasil. Bem parecida. Então aqui a gente tem a área de vegetação de estepe nos pampas da América do Sul. E aí a gente tem criação de gado. Então, muitos trechos desse tipo de vegetação aqui no Brasil foram transformadas em região agrícola. O mesmo aconteceu nas estepes da Ucrânia. Lembrem-se que estepe da Ucrânia é a mesma, parecida, né? Quase a mesma coisa do tipo de formação vegetal dos pampas daqui do Brasil. Então, esse tipo de vegetação é uma das mais importantes, né, dessa área, porque é produtora de trigo, né, uma das maiores produtoras de trigo no mundo. Então, ó, observem aí uma imagem no Rio Grande do Sul, em Bagé, as pampas em Bagé. E aí a gente tem as formações desérticas. E a gente tem aí uma formação desértica no Arizona, nos Estados Unidos. E a gente observa o que nessa figura? Que tem cactos, né? Folhas bem formadas de espinhos. Então, o que a gente pode observar é que tem pouca umidade, né? Um clima mais desértico, então a formação vegetal predominante é os cactos, os tufos de capim. Em alguns desertos, sobretudo na África e na Ásia, surgem oásis. Neles, uma das frutas mais comuns é a tâmara. Formação das zonas polares e de altas montanhas. Elas aparecem tanto em área de clima frio ou temperado, como nas áreas inundadas dos litorais de clima quente. A tundra é uma vegetação rasteira de crescimento lento.
ela vai se desenvolver ali em locais em que tem a predominância de um clima mais frio. Ou nas montanhas, assim, bem altas, sabe? Durante os meses em que o gelo não recobre o solo. Então a tundra ela vai surgir no extremo norte do continente e nas áreas mais montanhosas, aquelas mais elevadas. Um pouco abaixo dos picos onde existem os chamados gelos eternos, aqui na América do Sul, gelo eterno. Ela caracteriza-se também pela cobertura de musgos e líquens, que formam nos curtos períodos de degelo pastos para os animais locais, como as renas na Escandinávia e da Rússia, né? Na foto vemos uma paisagem de tundra na Finlândia. A gente também tem essa formação vegetal no Chile, zonas polares de altas montanhas. E a gente tem os pinguins também lá. Mas essa aí da figura é a Finlândia. Vegetação de clima mediterrâneo, né? Vegetação mediterrânea. Ela tem uma paisagem que ocupa regiões próximas ao mar Mediterrâneo, composta principalmente por arbustos, mais resistente às secas. Apresenta duas formas muito parecidas, os maquis e os garrigues, que variam segundo o tipo de solo e o volume de precipitação. Os maquis são mais variados, com muitas plantas aromáticas, enquanto que os garrigues têm umas plantas mais xerófitas. Plantas xerófitas são aquelas adaptadas a lugares com pouca água. Então elas formam as paisagens que em certas áreas assemelham-se à Caatinga e ao Cerrado aqui no Brasil. Aí a gente tem, gente, até aqui. Fiquem com o material de vocês. Devo estar mandando também exercício para vocês fazerem. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, estamos aqui. Até a próxima aula.